Pessoal, estamos no ar com mais um episódio do Baldcast. Dessa vez eu aqui, de novo como host, Maria Eduarda. Hoje como co-host, Helder. Muito obrigado, Maria Eduarda, mais uma vez. É um prazer estar aqui conversando com o nosso querido amigo Osmário, com você também, sobre um tema que foge um pouco da minha área de atuação, que é a advocacia eleitoral, mas um tema que eu acho de extrema importância, independentemente de estarmos em época de eleição ou não. Então vai ser um prazer poder aprender muito com o Osmário, que é um amigo de longa data. Exatamente, estamos aqui numa nova empreitada da Sim. Balde. Vamos falar sobre áreas de atuação do direito. Osmário, se apresente para a nossa audiência, por favor. Maria Eduarda, professor Helder Leonardo, meu eterno mestre, né? A gente fala que ao longo do nosso caminho nós temos professores e nós temos mestres. Nós temos aquelas pessoas, Maria Eduarda, que são verdadeiros educadores. E sem rasgar a seda, mas já rasgando, né? Colocando o que precisa ser dito, professor. O senhor é um dos grandes exemplos que eu tive na minha academia e pode ter certeza. O senhor foi o único professor que conseguiu até hoje me fazer, pelo menos, me afeiçoar pelo direito empresarial. Não milito, mas pelo menos não detesto, né? Então, gente, é motivo de uma grata satisfação estar aqui hoje e principalmente para debater um assunto tão importante que é o direito eleitoral, a advocacia eleitoral como um todo. Maravilha. O prazer Assino é todo embaixo, nosso. né? Assino embaixo, mas eu milito na área, então é isso. Osmário, vamos começar, né, para a gente explicar para nossa audiência, né, quais são as áreas de atuação, as principais áreas de atuação dentro da advocacia eleitoral, quais são as oportunidades aí que a gente tem dentro dessa área de atuação do direito. Perfeito. Muitos dizem que a advocacia eleitoral só trabalha em ano de eleição, né, em 2 anos. Só que é um lei de engano, porque vão-se as eleições e permanecem os causos, os processos que aconteceram no âmbito eleitoral no ano das eleições. Então, nós, advogados eleitoralistas, nós trabalhamos durante todo o ano, assim como qualquer outra área do direito criminal, direito civilista, enfim. A grande diferença é que no ano de eleição tudo se agiganta, as demandas, o volume de demandas são muito maiores, enfim. E nós temos vários segmentos também dentro do direito eleitoral. Nós temos uma atuação especificamente voltada para a prestação de contas eleitorais, porque em toda a campanha é necessário que o candidato, os partidos políticos, realizem a sua prestação de contas, né, que efetuem duas prestações de contas, tanto a parcial quanto a final. Nós temos uma atuação um tanto quanto não contenciosa, mas sim preventiva, consultorias. Nós temos uma atuação especificamente voltada para as ações de abuso de poder, aquelas ações que trabalham eventual abuso de poder econômico, político, uso indevido dos meios e veículos de comunicação social. E nós temos também uma atuação especificamente voltada também para aquele período de registro de candidaturas, né, que já passamos há algum tempo, mas ainda permanecem os processos correndo, com algumas diligências, com alguns prazos a cumprir. Então, assim, de modo geral, é uma área que tem não somente um campo específico, mas vários segmentos. Tem escritórios, por exemplo, que só militam no âmbito da prestação de contas eleitoral, que tem uma expertise voltada tão somente para prestação de contas. Já outros que a sua familiaridade de atuação é mais com o contencioso, com representações eleitorais, com ações de abuso de poder, né, defesa de candidatos e também partidos políticos. É interessante, né? Na sua resposta, a gente percebe que além da área macro, né, existem subdivisões ali que a gente pode atuar em diversos âmbitos dentro do próprio direito eleitoral. E a gente aqui na Balde, a gente fala muito sobre parcerias, né? E aí eu vou lhe fazer uma pergunta que é voltada para isso. Você acha que o ambiente da advocacia eleitoral ele é extremamente competitivo ou existe uma rede de apoio entre advogados para se auxiliar ali nesse momento? Perfeito. Primeiro, nós estamos aqui para falar como é ou como deveria ser. Como é? Como é? Nu e crua. Veja, no âmbito da advocacia eleitoral, eu costumo dizer que ela é uma área que é muito mais fechada, restrita do que qualquer outra. E, obviamente, eu não conheço todas as outras, mas nós temos uma dimensão, enquanto advogados, né, das demais áreas. E, especificamente em relação ao direito eleitoral, nós temos uma certa resistência, né, principalmente para o jovem advogado que está começando, porque é uma área que costumeiramente se concentra a demanda naqueles escritórios mais tradicionais de muito tempo, que vem acompanhando partidos políticos, que vem acompanhando os candidatos, né, os políticos de carreira, né, aqueles que já têm um grande capital político, que já vem trabalhando na política há bastante tempo. Então, para você entrar, é muito mais difícil do que, por exemplo, você ser um advogado civilista, porque a demanda do civil está acontecendo a todo momento no nosso dia a dia. A demanda do eleitoral, não.
Então, ela é muito mais restrita, né, a um determinado período, obviamente, e também o acesso que você tem para conseguir a captação da clientela no âmbito eleitoral. Confesso que isso daí para mim nunca foi nenhum problema, nenhum obstáculo. Claro, é um desafio que a gente tem a vencer, mas lá atrás, quando eu iniciei na advocacia eleitoral, eu não comecei, professor Helder e Maria Eduarda, com nenhum padrinho político. Eu não comecei com uma pessoa que me pegou pelo braço e disse assim, olha, tá aqui, toma o partido tal, tá aqui, toma esse candidato, vai advogar para ele. Não. Nós começamos literalmente, como diz a história, metendo o pé na porta e abrindo os caminhos, né? Com a graça do nosso bondoso Deus, porque sem ele nada acontece. Mas foi pavimentando, pouco a pouco, com respeito, com ética, com compromisso profissional, esse caminho do âmbito eleitoral. Então, assim, na prática, sendo bem sincero, eu não tive ajuda de nenhum escritório para dizer assim, olha, toma aqui esse contrato, toma aqui esse cliente, toma aqui esse partido político, né? Eu não vejo. E muito pelo contrário, a advocacia eleitoral tem muito da parceria? Tem, mas eu não vejo tanto quanto eu vejo nas demais áreas. Perfeito. Certo? Todo mundo reclama, independente das áreas, que existem conhecimentos práticos e outras fora do direito que a gente precisa Sim. para exercer a advocacia. Eu falo um pouco mais pela minha área. Eu tive que aprender um pouco de administração, um pouco de contabilidade para Sim. poder fazer uma entrega melhor para os meus clientes. Na advocacia eleitoral, você sentiu falta de algum tipo de conhecimento que você não conseguiu aprender na faculdade por conta da grade? Porque a gente sabe que a grade Sim. ela é uma grade Limitado. tradicional, limitada por conta da Perfeito. carga horária. Então, você sentiu falta de algum tipo de conhecimento na prática? Sendo bem sincero, não. Por quê? Porque eu nunca me limitei ao que era passado na sala de aula. Isso daqui não falo com demagogia, né? Quem me conhece, foi meu professor, o senhor sabe. Então, por exemplo, se a gente for depender da academia para nos preparar para o mercado de trabalho, eu acho muito difícil de um advogado ter êxito na sua carreira. Você tem que correr atrás de outras coisas que vão agregar na sua advocacia. Na academia você aprende a teoria. A prática, muitas das vezes, é um abismo, né, assustador entre o que a gente aprendeu e o que a gente está vivendo na prática da advocacia. Então, nunca foi dificuldade para mim, por exemplo, estratégias de captação de clientes. Não porque eu aprendi na faculdade, mas porque eu busquei outros métodos, outros meios, né, capacitar para isso. Gestão de demandas, gestão de escritório, também não tive dificuldade, porque, de outras formas, eu aprendi a administrar isso daí, certo, professor? Mas, de fato, é uma questão que eu não sei como é que está hoje, sendo bem sincero. Os bancos da graduação precisam, de fato, explorar outras nuances. Gestão de pessoas, gestão administrativa de escritório, captação, estratégias de forma ética, de forma legal, para captar o cliente. E principalmente no âmbito eleitoral, porque, como eu disse, é um âmbito muito restrito, né? Então, é preciso que a gente se desenvolva em outros segmentos, em outros fatores, para conseguir ter êxito na advocacia eleitoral. Excelente. Vou pedir Aproveitando- licença a vocês aqui, uns minutinhos só, pra gente agradecer aos nossos patrocinadores, a quem faz o nosso podcast acontecer, certo? Então, começando, iPhone barato, o nome dispensa comentários, todo Sim. mundo conhece. SVN, Assessoria de Investimentos, na pessoa de Wilden Júnior. Inclusive, já também puxando aqui, existe um episódio do Baldcast com o Wilden, que a gente fala sobre outras áreas, né? Fala sobre a área de investimento, fala sobre a área financeira. É um Gestão episódio financeira, muito bom, vale super a pena. O episódio também. Episódio não, né? Um dos nossos patrocinadores, Jet Sales, mas que também temos aqui um episódio com a Arthur Verona. participação de Arthur Verona Muito é bom. incrível sobre gestão de clientela. Fizemos juntos esse. Então, esses são nossos patrocinadores, nós agradecemos demais. E vale a pena também assistir os episódios que são feitos pelos nossos patrocinadores, porque são enriquecedores. Mas, retomando aqui nosso tema de hoje, até me perdi um pouquinho. E sobre os desafios e tempos de rede social, onde a propagação de informação nem sempre é feita com responsabilidade, e para a gente aqui é um privilégio estar podendo aprender agora com o Dr. Osmário, né? Isso, retornando, né? A gente Sim.
falou aqui bastante sobre os âmbitos da advocacia eleitoral, sobre como funciona o mercado, também sobre o conhecimento de outras áreas. Pela sua resposta, Osmar, na verdade, pareceu que não é nada muito diferente do que para as outras áreas de advocacia, né? O que a gente precisa sobre gestão comercial, sobre gestão operacional, tudo isso também aqui faz parte da Bound. A gente tem isso como um dos focos da academia para poder facilitar a vida dos advogados. Então, nada muito diferente nesse âmbito. Mas, voltando para o direito eleitoral, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esses desafios que são específicos do direito eleitoral e são enfrentados nesse período pré, durante e um pouquinho pós-campanha também. A gente está agora que já está em momento de campanha, né? Então a gente já vê mais atuação, mais focos, mais atuações, inclusive vários cursos já voltados específicos para o direito eleitoral. E eu queria que você explicasse para nossa audiência quais são esses desafios nesse momento. Perfeito. Um dos principais desafios que nós temos na advocacia eleitoral, especificamente no ano eleitoral, é, sem sombra de dúvida, o volume de demandas. Eu costumo dizer que a eleição está cada vez mais judicializada. E nós temos visto isso como um reflexo, inclusive, do posicionamento da Justiça Eleitoral. Nós temos percebido que a Justiça Eleitoral tem sido cada vez mais protagonista do âmbito político e eleitoral como um todo, fazendo um controle efetivo das ações dos candidatos, dos partidos políticos, e caso seja identificada irregularidades capazes, inclusive, de caçar prefeitos, caçar vereadores, mandatos eletivos como um todo, está agindo como tal. Então, uma consequência disso é cada vez mais uma judicialização das campanhas. Isso perpassa, professor, desde a época da pré-campanha. E a pré-campanha, se vocês me perguntarem quando é que começa, Osmário, não tem um prazo determinado. Nós estamos num volume muito alto de demandas desde o final do ano anterior. Não estávamos nem ainda no ano de eleições. Há um ano atrás já estava aquele fogaréu todo ali nos bastidores da advocacia eleitoral, com representações por propaganda antecipada, por representações por eventuais situações ilícitas que estavam acontecendo na pré-campanha. Então, o principal desafio do advogado eleitoralista nesse ano é saber compatibilizar o seu tempo, sugestão de tempo, com as tarefas que você tem para desempenhar. Porque, como eu disse, o volume é absurdamente alto. O escritório literalmente para em função da eleição, do ano eleitoral. Então, sem dúvida, esse é o principal desafio. E o que é que mais dá trabalho? Acompanhar o cliente se preparando para a eleição, na eleição ou eleito? Tudo que você faz na pré-campanha tem um reflexo na campanha. Muitos candidatos querem deixar para fazer uma campanha assertiva e ter um êxito nas eleições no ano da eleição, especificamente na campanha. Só que, na verdade, a eleição começou há bastante tempo, né? E tem algumas pessoas que não perceberam isso, alguns queimaram largada, outros estão correndo atrás do prejuízo e outros estão muito mais confortáveis porque já vem num planejamento estratégico muito bom. É sempre muito mais difícil você correr atrás do prejuízo. Quando você vem fazendo um trabalho preventivo eficaz, você blinda o seu candidato, você blinda a campanha dele e você tem um maior êxito na campanha, né? Você consegue administrar o que aconteceu de irregular lá atrás, né? Reprimir, um exemplo, as fake news que foram propagadas contra ele, você já reprimiu lá atrás, você já conseguiu apagar aquele fogo. Agora na campanha você já não tem mais. Então, sempre é muito mais fácil para a gente atuar numa campanha quando a gente já vem acompanhando o candidato há um certo tempo. Porque a gente já está, já colocou as coisas nos devidos lugares. Perfeito. É diferente de você assumir uma campanha já na reta final ou no meio da campanha. Você tem muitas vezes que corrigir os erros que foram praticados e, inclusive, controlar o seu opositor de uma forma muito mais incisiva, muito mais rápida. Porque nós temos, basicamente, ali 45 dias de campanha, né, que nós precisamos ser muito assertivos nesse período. Não dá para ficar arriscando, não dá para ficar pensando muito, tem que agir e agir de forma efetiva. Teve uma fake news, por exemplo, que está prejudicando a imagem do candidato, nós temos que ir lá, entrar com a representação eleitoral, buscando uma liminar, né, suspendendo aquela irregularidade e trazendo com isso um efeito educativo, para que as demais pessoas também vejam aquele exemplo e acabem não mais propagando. A gente sabe que na prática, por vezes, nem sempre é assim que acontece, mas tem os mecanismos que a gente vai conseguindo administrar. Uhum. Hoje em dia, ficou popular o termo fake news, mas é uma prática que sempre houve na advocacia eleitoral. Às vezes eu conto a mentira do outro só para ver o outro negar e sujar a imagem. Perfeito. Mas em tempos de rede social, que a gente consegue fazer isso a partir de perfis falsos ou utilizar
inteligência artificial, como teve o caso da Cambridge Analytica, tiveram outras experiências em que redes sociais, inteligências artificiais, algoritmos foram utilizados para poder criar uma tendência em no sentido de determinado candidato. Acredito que o desafio do advogado, da advogada eleitoralista, tem crescido por conta disso, entender como é que funcionam esses mecanismos para tentar se precaver. Como é que você tem visto esse momento da advocacia eleitoral? Sem dúvida. Nós temos uma campanha, ao mesmo tempo, cada vez mais judicializada, também muito mais virtualizada. E um está diretamente ligado ao outro. A gente judicializa muito mais as campanhas de hoje do que, por exemplo, há 10 anos atrás, porque as campanhas hoje, mais do que nunca, estão no ambiente virtual. Como tudo na vida. Nós passamos muito mais tempo no celular do que lendo um livro, lendo um jornal. É normal. Faz parte hoje do nosso cotidiano. Então, da mesma forma que nós estamos mergulhados no ambiente virtual, as campanhas também estão. E as estratégias estão cada vez mais atentas a isso daí, esse fator, e investindo de uma forma muito pesada no impulsionamento de conteúdo na rede social, no posicionamento estratégico do candidato e também algumas campanhas em minar a imagem do seu opositor político através de fake news, de discurso de ódio, de propaganda antecipada, negativa, com injúria, calúnia, difamação, porque isso acaba desequilibrando, né? E tem sido uma crescente cada vez mais dessas estratégias. Eu lembro de uma palestra que eu participei em 2022, onde o ministro Roberto Barroso convocou o eleitorado, né, os brasileiros, a participarem de eleições que fossem mais propositivas e muito menos em trabalhar uma imagem pejorativa do opositor. Porque, obviamente, é isso que nós esperamos. Só que na prática não é isso que acontece. Então, o que é que nós temos de mecanismos para combater, por exemplo, a fake news? E quando falamos em fake news, muita gente acha que é um termo novo, né? Que, foi somente agora. Não. Como você bem pontuou, com o caso da Cambridge Analytica, nós temos, por exemplo, de 2016 para cá foi quando veio aquele grande boom das fake news. Por que, Osmar, de 2016 para cá? 2016 foi um divisor de águas, quando a fake news se popularizou. Sempre existiu, a mentira sempre existiu, mas ela se popularizou a tal ponto que foi a marca, né, central da campanha do presidente Donald Trump, né, o ex-presidente, onde ele foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos da América, muito pautada numa estratégia de fake news. Isso não sou eu que estou dizendo, são diversos livros, diversos cientistas políticos que fizeram análise e concluíram dessa forma a estratégia. E temos, de outro lado, também a campanha do Reino Unido para a saída do Brexit. Para a saída da União Europeia, que foi aquele movimento conhecido como Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Quando estamos falando do Brexit, por exemplo, existe um livro muito interessante que fala sobre isso, que é o livro Pós-Verdade, A Nova Guerra dos Fatos em Tempos de Fake News. E lá o autor, Dominic Cummings, ele faz uma análise muito precisa do que aconteceu no Brexit, por exemplo. E ele dizia que um dos argumentos principais que foi utilizado pelo estrategista político da época foi em dizer que a saída do Reino Unido da União Europeia representaria uma economia de 350 milhões de euros para a nação, que poderia ser vertido em favor do NHS, que é o National Health Service. É como se fosse o SUS aqui do Brasil. Então, 350 milhões que a gente conseguiria economizar com a manutenção da Inglaterra, né, do Reino Unido, na União Europeia, nós conseguiríamos investir no sistema público de saúde. A campanha foi vitoriosa. Nós não vimos isso daí na prática, né? Nós vimos também uma estratégia dizendo que se porventura o Reino Unido não saísse da União Europeia, haveria um estopim, né, de imigração, uma política de imigração, justamente por conta da entrada da Turquia na União Europeia. Até hoje ela não entrou. Então, a gente percebeu que muito se utilizou do visceral sobre o racional, para convencer aquele eleitor, né, de que, de fato, não era o ideal a permanência do Reino Unido. E nos Estados Unidos foi da mesma forma, né, uma estratégia muito pautada nas fake news. Hoje, Osmário, nós temos a fake news cada vez mais em ascensão no Brasil. Tanto assim que nós tivemos uma resolução do TSE que foi aprovada agora no dia 27 de fevereiro de 2024, regulamentando de uma forma muito mais gravosa, muito mais tenaz, a atuação da Justiça Eleitoral em âmbito da fake news, quando se depara com esses casos. E uma das previsões normativas da resolução, que foi prevista na resolução 23.610, com as alterações, foi dizer o seguinte:
Aquele que propaga fake news não vai ter somente uma multa eleitoral, por exemplo. Não vai ter somente uma retirada daquela publicação do ar. Não. Pode, inclusive, suspender as contas daquela pessoa que está propagando fake news. Nós tivemos um exemplo muito prático aqui no estado de Sergipe recentemente, onde um comunicador social, um radialista, também a sua rádio, da qual ele fazia parte, foram suspensas as suas respectivas contas no Instagram e também o seu canal no YouTube. Se você somasse os dois perfis no Instagram, por exemplo, dava mais de 60 mil seguidores. Imagina o impacto que uma fake news estava causando naquele eleitorado, um município do interior pequeno, do estado de Sergipe, né, e todos os dias sendo propagada fake news. Conseguimos uma liminar. O juiz determinou a suspensão das redes sociais. Passou, salvo engano, mais de um mês suspenso. Tentou de todas as formas de derrubar essa decisão, não conseguiu. E aí, é justamente esse perfil que a Justiça Eleitoral tem adotado para combater esses atos, que são muito gravosos, são muito deletérios à nossa democracia. Dessa sua resposta, me surgiu uma dúvida, porque quando a gente fala em redes sociais em geral, e a gente fala em marketing também, a gente fala em impulsionamento de conteúdo, né? Como é que está funcionando hoje em dia o impulsionamento de conteúdo nas campanhas eleitorais? É um questionamento que eu faço, inclusive porque vira e mexe, a gente está aqui no Instagram, mexendo e tudo mais, e eu recebo algumas propagandas políticas, por assim dizer. Perfeito. Isso é permitido? Como é que isso funciona hoje em dia? O impulsionamento de conteúdo hoje já é autorizado. E muito porque o direito acompanha o fato, né? Não é o contrário, né? É o fato que vai acompanhar o direito. O direito surge, a normatização, a partir do que está acontecendo. E no âmbito eleitoral, toda eleição tem um fato novo. Eu digo sempre que a legislação eleitoral é uma grande coxa de retalhos. Você não reforma ela por completo, você vai costurando parte a parte. Então faz um remendo aqui, costura ali, enfim, até que temos o que temos hoje. Mas em relação especificamente ao impulsionamento de conteúdo, qual é a previsão normativa? É permitido? Não é? Sim, é permitido. Só que tem alguns entraves, tem algumas nuances que precisam ser necessariamente observadas. Primeira delas, o gasto com impulsionamento de conteúdo deve ser necessariamente moderado. E aí você vai me perguntar, Maria Eduarda. Osmário, o que é moderado? Essa é uma pergunta. Né? O que é moderado? Com certeza, o que é moderado para mim não é moderado para Helder. Sim. Eu considero moderado investir no impulsionamento de conteúdo R$1.000. Helder, com certeza, com todo o poderio econômico dele, vai dizer 100 mil. Como é que fica o equilíbrio das eleições? A isonomia entre os candidatos. É o mesmo instrumento, impulsionamento de conteúdo. A todos disponível. Mas Helder gasta 100 mil e eu gasto 1.000. Porque ele tem um poderio econômico muito maior. Então, vem a jurisprudência e diz, impulsionamento de conteúdo considera-se moderação limitado a 10% do seu limite de gastos. Então, exemplo, eu estou candidato a vereador no município do interior do estado de Sergipe, que o limite de gastos é 15.980. Eu consigo gastar até 10% daquele valor. 1.598, mais ou menos, nessa faixa. Primeiro ponto. Pode complementar. Não, na verdade foi uma dúvida que me surgiu e talvez até você complemente a pergunta, que é a seguinte, antigamente a principal mídia era a televisão. Isso. E a gente tem o horário eleitoral brasileiro, obrigatório, que era uma forma de dar voz aos partidos, tanto que havia a estratégia de fazer coligações para aumentar o espaço. Perfeito. Você percebe já algum movimento para tentar um espaço semelhante na principal mídia que a gente tem hoje, que são as redes sociais? Eu acho que o que você está falando já responde um pouco isso, que é essa padronização sobre impulsionamento. Perfeito. Nós ainda não temos, né, uma tendência de garantir uma igualdade, né, no que diz respeito à atuação no âmbito virtual, né, nas campanhas virtuais. Mas hoje nós temos um acesso que é muito mais democratizado do que nós tínhamos antigamente. Porque, por exemplo, partidos nanicos até hoje não têm tempo de rádio e TV. Né? Enquanto outros que têm a maior quantidade de cadeiras no Congresso Nacional conseguem muito maior tempo. E essa mudança já foi sentida, né? Assim, no país de um tempo para cá. Com certeza. Inclusive, quando nós tivemos o fim das coligações para as eleições proporcionais, foi uma grande dificuldade que os partidos menores tiveram, justamente porque antigamente os partidos menores se uniam, disputavam, por exemplo, uma vaga de deputado estadual de forma unida, como se fosse um partido só. Isso contribuía para o tempo de rádio e TV que eles teriam. Hoje em dia não tem mais isso. Se um partido quiser lançar um deputado estadual, se quiser lançar um vereador, ele vai lançar de forma isolada. Consequentemente, o tempo de rádio e TV dele vai ser calculado de forma isolada. Isso tem um reflexo direto e abissal em relação ao tempo de rádio e TV. Um exemplo muito prático
é o caso de Marçal. Marçal, né, hoje candidato a prefeito de São Paulo, ele não tem o tempo de rádio e TV. Por quê? Porque o partido do qual ele faz parte não tem direito. É um partido considerado como nanico, né? Então, isso daí não tem uma democratização. Já em Ele se lidera as tratando, campanhas eleitorais. e está né? liderando hoje, né? Pelo menos segundo as últimas pesquisas, sim. E quando a gente parte para a internet, hoje é um acesso muito mais democrático. Nós temos Wi-Fi em algumas praças públicas, nós temos uma internet que está cada vez mais acessível. Então, consequentemente, por isso, disso, não ainda há uma regulamentação do tempo que você pode investir na sua rede social, né, em relação ao projeto político eleitoral. E só para fechar em relação ao impulsionamento de conteúdo, além do gasto moderado que tem que ser observado, o candidato ele não pode, por exemplo, fazer um impulsionamento para prejudicar a imagem do seu opositor político. O impulsionamento, a única finalidade tem que ser para lhe promover, nunca para ultrajar a honra alheia, nunca para vilipendiar, né, os direitos daquele outro candidato que é seu adversário. Se fizer isso, é uma conduta irregular, que pode, inclusive, sujeitar a cassação do mandato, caso ele seja eleito. Justamente porque uma das possibilidades de cassação é o uso indevido dos meios e veículos de comunicação social. E aí se enquadra redes sociais como um todo. Nós tivemos um caso semelhante, foi um deputado federal, não recordo agora o estado, que foi eleito, o mais votado, se não me engano, foi do estado do Paraná. O mais votado do estado e foi cassado, porque propagou uma fake news em relação à credibilidade das urnas. No dia da eleição, ele fez uma live dizendo assim, Francisquini, o nome dele. Ele fez uma live dizendo que as pessoas estavam tentando votar, não estavam conseguindo, aquele estardalhaço todo agora na última eleição, né, geral, 2022. Por conta disso, ele foi cassado. Bem, infelizmente, a gente já está chegando no limite de nosso Do tempo. nosso- Acho que vamos ter que remarcar um outro episódio Rendeu com bastante. Mas eu com vou, Osmário. vou falar, Osmário, pra gente trazer mais duas perguntinhas, eu acho que dá tempo pra gente concluir. A primeira pergunta seria: como é a gestão, né, de crise, como no âmbito da advocacia eleitoral você trata essa gestão de crise nesse âmbito do impulsionamento de conteúdo e da propagação de fake news, certo? E a segunda pergunta, talvez um pouco polêmica, talvez não, vamos ver, é para que você comentasse a decisão recente que teve sobre o caso de Marçal, que a gente já falou aqui, Sim. Que envolve uso de redes sociais, né, durante a campanha eleitoral. Perfeito. Vamos começar de trás para frente. Pode ser. Acho que é o assunto do momento, né, professor? Sim. É justamente essa suspensão das redes sociais de Pablo Marçal. Pablo Marçal, primeiramente, como nós falamos, ele não tem tempo de rádio e TV. Então, isso nos leva a crer que ele tem duas formas de captar votos. Ou através da sola de sapato, gastando sola de sapato, como todos os candidatos têm isso disponível, ou através das redes sociais. A partir do momento que vem uma decisão contra-majoritária, dizendo assim, as suas redes sociais estão suspensas em um processo que, teoricamente, deveria ser garantido contraditório e ampla defesa, antes dessa decisão, porque é muito gravosa. Por que muito gravosa? Porque está limitando diretamente o direito que o candidato tem de fazer a sua campanha eleitoral. Se ele só tinha, basicamente, o principal meio que ele tinha era o quê? Redes sociais. Mais de 13 milhões de seguidores. E essa rede era cortada, tolhida, sem garantir nenhum contraditório e ampla defesa, consequentemente, você está tirando ele praticamente do jogo eleitoral, de fazer campanha eleitoral. E, detalhe, essa decisão foi garantindo a suspensão até o dia da eleição. Só vai retornar, teoricamente, a menos que seja derrubada a decisão, depois do pleito. Então, perceba a gravidade da situação. Nós estamos diante de um exercício da liberdade de expressão, que tem os seus limites, obviamente democráticos, não é um direito absoluto, e nós temos, do outro lado, um direito ao candidato fazer a sua campanha eleitoral, sob qualquer meio. Osmário, está acontecendo, por exemplo, um abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico se combate através de duas formas. Uma ação de investigação judicial eleitoral, a AGE, que foi o que manejaram contra ele, ou uma ação de impugnação de mandato eletivo, que pode ser ajuizada caso ele seja eleito, né, mais para frente. Só que essas duas ações são ações muito gravosas e, por conta disso, tem até um rito muito mais lento, um passo mais lento. Ele precisa, com certeza, produzir provas, demonstrar a sua inocência, que ele diz que é inocente, né, não acontecer aquelas irregularidades. E, do outro ponto de vista, nós temos uma decisão que antecipa, de uma certa forma, o mérito, já reconhecendo de forma sumária que houve o ilícito e suspendendo até o dia das eleições a conta dele. Na minha ótica, é uma decisão extremamente gravosa, né, descompassada, desarrazoada,
né, que não poderia, né, de forma alguma, acontecer dessa forma. Está acontecendo ilícito, apura, se for o caso, se ele foi eleito, casse. Mas não tirar ele do jogo de forma antecipada. Né? Sim. Então, na minha análise, isso não falo nem sobre o viés político. Eu não tenho predileção. Na verdade, até tenho predileções, mas não interfere na minha análise Mas não é sobre isso. técnica, né? É, Então, do ponto de vista técnico, eu acho que foi muito assodada, foi muito precipitada. A gente sabe que no Brasil nada é por acaso, mas sim. vamos ver quais serão os próximos passos. Tem outro Né? aspecto até que eu acho que tá mais próximo da área empresarial, mas assim, como eu acho que a gente pode acabar se estendendo muito, eu vou deixar pra gente comentar depois da gravação. Perfeito. E aí eu tinha até uma pergunta para você. Eu sei que tem uma outra pergunta de Maria Eduarda Sim. para responder, mas aí já aproveitando, Não tem colocar tudo problema, no vai. final. E aí é o seguinte, quem você gostaria de ver no podcast da Baldin? E segundo, quais conteúdos você recomendaria para quem está começando na advocacia eleitoral? Perfeito. Buscar informação. Show de bola. A advocacia eleitoral, professor, eu sempre digo que a gente não aprende na teoria. Entre a teoria e a prática, meu amigo, é uma diferença abissal. É um abismo, né? Com certeza, com certeza. O que eu muito utilizei lá no início para aprender a teoria, dominar a teoria, foram basicamente duas coisas: doutrina e as resoluções propriamente ditas dos tribunais, do Tribunal Superior Eleitoral, que dão o beabá, né, em vários segmentos, da prestação de contas, do registro de candidatura, das propagandas propriamente ditas, os ilícitos eleitorais, que inclusive tem uma resolução nova, que é a 23.735 de 2024. Então, é necessário que o advogado que está iniciando domine as regras do jogo, saber de fato a teoria como ela é, e as resoluções é excelente para isso. Claro, conjugado com a análise da doutrina, da jurisprudência, você vai conseguir ter um bom norte do que de fato é a advocacia eleitoral, né? O que você precisa saber para advogar nessa área. Em relação à segunda pergunta, você me perdoa. Quem você gostaria de ver no podcast? No podcast da Bal. Perfeito. Veja, eu trago duas indicações que com certeza são indicações, são pessoas fera no que fazem. No âmbito eleitoral, que é no direito eleitoral digital, Dr. João Lopes Júnior, fera, né, tem atuação aí em vários estados, aqui no estado de Sergipe, na Bahia, Ceará, Maranhão, Amazonas, enfim, discutivelmente o cara muito gabaritado, para aprofundar um pouco mais do direito eleitoral digital. E trago também como uma sugestão Maurício Góes, que é um professor e advogado, né, milita muito na seara do direito criminal e na atuação com a ética administrativa, a ética no exercício da profissão, né, da advocacia. Então, um cara também espetacular. E já complementando, para não deixar de responder a última pergunta de Maria Eduarda, em relação à gestão de crise dentro da advocacia eleitoral. Exatamente, dentro do âmbito das fake news e Perfeito. direito digital. Veja, é sempre muito difícil a gente administrar essa grande, né, explosão que nós temos visto cada vez mais das fake news do direito eleitoral digital. Como é que a gente consegue, de uma certa forma, controlar, né, esse grande colapso das fake news? Uma estratégia que, com certeza, estão tentando implementar é a regulamentação da mídia. Só que eu tenho um certo receio do que vai vir nesse pacotão, né? O que pode vir através dessa grande regulamentação. Porque se nós pararmos para ver, nós já temos hoje o Marco Civil da internet, nós já temos, inclusive, regulamentações no âmbito das resoluções que vão trazendo limites, né, esse grande problema social. Mas, de fato, na prática, o que vai resolver, o que vai pelo menos diminuir, porque não sana por completo, é a atuação cada vez mais incisiva da justiça eleitoral. E tem que ser incisiva no que diz respeito à responsabilização civil eleitoral e também criminal, que nós já temos, inclusive, um tipo penal específico no Código Eleitoral, que é o 323, prevendo uma responsabilização criminal. Só que, na prática, nós não vemos com tanta frequência esse uso, responsabilizando aquele que está propagando fake news. Então, perpassa muito por isso. A atuação incisiva da justiça eleitoral associada com a boa legislação que, inclusive, nós já temos hoje. Acho que tá respondido, né? Com certeza. Meu muito obrigado, Osmário, pela participação, pelos aprendizados. Agora a gente deu a volta, né? Eu fui seu professor alguns anos atrás e hoje você foi o nosso professor aqui na Baldincast.
Muito obrigada, Osmário, pela presença, por essa conversa enriquecedora, assim, pra mim foi muito bom, acho que, principalmente nesse momento, né, bastante esclarecedor, inclusive, acho que não só, esse episódio especialmente, acho que não só pra nós advogados, pra toda a sociedade em geral, porque é bastante esclarecedor a gente saber também sobre o nosso processo eleitoral e sobre o nosso Sim, processo político, sem né? dúvida. E é isso, chegamos ao fim de mais um episódio, eu agradeço novamente a nossos patrocinadores, e beijão e tchau!